Questão comentada chegando na área, você viu aí, questão de 2018, assunto que cai não só na Fundação Carlos Chagas, mas em qualquer prova de qualquer concurso. Então vamos acompanhar aí na tela a questão da FCC. A supressão da vírgula altera o sentido da frase. Tenham toda a nossa admiração os velhos aposentados, aos quais não faltou lutar por seus sonhos. Letra B. Em seus textos de circulação internacional, Simone de Beauvoir batalhou muito pelos direitos das minorias. Letra C. Muitos têm lutado com vigor, apesar das adversidades que poderiam desanimá-los. Letra D. Como prova mesmo de nossa humanidade, devemos nos engajar nas lutas pelos mais desprotegidos. E letra E. Não pode haver plena reparação no caso de uma injustiça ter sido perpetrada por tantos e tantos anos. Se você não captou a mensagem, dê uma congelada nessa imagem, pense no que você marcaria e volte comigo em seguida. Muito bem, gente, vem aqui comigo. Essa questão de suprimir uma vírgula, o que é suprimir? Tirar. E proporcionar ou ocasionar uma alteração de sentido é alguma coisa que as bancas colocam, porque às vezes eu tiro uma vírgula, eu causo uma incorreção gramatical, mas o sentido não muda. Olha a letra B de bola, que não é a resposta. O sujeito da letra B de bola é Simone de Beauvoir. E a expressão em seus textos de circulação internacional, vem aqui comigo, é um termo que foi anteposto ao sujeito. Então, quando a gente tem um termo anteposto, quer dizer, colocado antes do sujeito, para que depois esse termo anteposto venha o sujeito, que esse sujeito determine a concordância de um verbo, e que depois venham os outros termos que completam o sentido da frase, isso é a ordem direta. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois os outros termos. Aqui costuma ter uma vírgula. Então, na letra B, pega a letra B de novo aí comigo. Você está vendo o quê? Em seus textos de circulação internacional. Esse é um termo que está anteposto ao sujeito Simone de Beauvoir. Isso quer dizer que essa vírgula está certa. Lembrando a vocês, essa vírgula aqui, algumas vezes é facultativa, e essa vírgula aqui, algumas vezes é obrigatória. O que vai determinar se a vírgula é facultativa ou obrigatória é o tamanho do termo deslocado. Quando o termo deslocado é pequeno, a vírgula pode existir ou não. Quando o termo deslocado é grande, a vírgula tem que existir. Só para a gente colocar um parâmetro, essa vírgula é facultativa quando houver até 3 palavras. Ontem, vírgula, a festa foi na minha casa. Pode ter a vírgula ou não. Diante disso, vírgula, o professor mudou a tática. Pode ter a vírgula ou não. Agora, a vírgula é obrigatória a partir de 4 palavras. Então, se você pegar a letra B, pegue a letra B de novo. Você está vendo, em seus textos de circulação internacional. São 6 palavras. Essas 6 palavras tornam essa vírgula obrigatória. Se eu retirar essa vírgula, eu vou ocasionar um erro gramatical. Mas não vai mudar o sentido. Então, esse termo anteposto, se mal pontuado, prejudica a correção
mas não altera o sentido. Então, se eu tenho nessa frase que nós acabamos de ver, a informação de que a Simone de Beauvoir batalhou muito pelos direitos das minorias em seus textos de circulação internacional, com vírgula ou sem vírgula, não vai mudar o sentido. Então, essa questão dos termos antepostos ao sujeito é muito comum em prova, muito comum. Mas isso não altera sentido. Olha aí na tela. Todas as vezes que vocês tiverem como enunciado a questão de suprimir a vírgula, alterando o sentido, vem aqui comigo. Você vai procurar o seguinte: quando se fala de vírgula e sentido, ter vírgula tem um sentido, não ter vírgula tem outro. Você vai procurar onde há o que a gente chama de orações adjetivas. Tá? O que é procurar o que tem orações adjetivas? É você saber que existe uma coisa chamada oração adjetiva restritiva e outra chamada oração adjetiva explicativa. A oração que se chama restritiva e a oração que se chama explicativa, por convenção gramatical, colocou-se o seguinte: se ela for restritiva, ela não deve ser registrada com uma vírgula nem com duas. E se ela for explicativa, ela tem que ser registrada com uma vírgula ou com duas. Essa questão de ser uma vírgula ou duas, seriam duas se ela for uma oração intercalada, vai entre vírgulas. E uma só se ela vier no final. Então, aqui, ó, o aluno que obteve o primeiro lugar veio de São Paulo. Por que isso aqui que eu estou grifando é uma oração? Porque oração é todo enunciado que tem um verbo. Então, se obteve é um verbo, isso aqui é uma oração. Por que essa oração é adjetiva? Porque quem obteve o primeiro lugar foi o aluno. O aluno é um substantivo. Toda vez que a palavra for determinada por um artigo, ela é um substantivo. E o termo que se refere ao substantivo é um adjetivo. Por exemplo, homem honesto. Honesto se refere ao substantivo homem. É um adjetivo. Questão difícil. Difícil se refere ao substantivo questão. É um adjetivo. Que obteve o primeiro lugar se refere ao substantivo aluno. É adjetivo. Como está sem vírgula, a oração é restritiva. O que é restringir? É limitar. Não é qualquer aluno que veio de São Paulo. Não é qualquer aluno que obteve o primeiro lugar. Dentre todos os candidatos, um ficou em primeiro lugar. Então, do todo, eu peguei uma parte. Eu estou restringindo. Por isso que não tem vírgula. Então, eu quis dizer o seguinte: esse aqui é um aluno no meio de outros. Olha na tela. Você acertou a questão se você marcou a letra A. Tenham toda a nossa admiração os velhos aposentados, aos quais não faltou lutar pelo seu sonho. Esse aos quais não faltou lutar pelo seu sonho é uma oração porque tem verbo. E é uma oração adjetiva porque se refere aos velhos. Se está com vírgula, ela é explicativa. Se eu tirar, vem aqui comigo, ela passa a ser restritiva. Então eu te dei um exemplo agora há pouco que não tinha vírgula. Agora, o aluno, vírgula, que tirou
primeiro lugar, vírgula, veio de São Paulo. A minha intenção agora não é mais colocá-lo no meio de todos. Aqui é dar duas informações, que ele veio de São Paulo e que ele ficou em primeiro lugar. Se aqui tem vírgula, a oração é uma oração adjetiva explicativa. Então, se a oração adjetiva tem uma vírgula, como está na letra A, ela é explicativa. Se eu tiro, ela passa a ser restritiva. Uma oração que não tem a vírgula é restritiva. Se eu coloco, ela passa a ser explicativa. Então, isso é uma coisa convencional. É confuso? É confuso. Você quer fazer umas aulas de pontuação? Olha aí na tela. Entre lá no www.ricardoerce.com.br. Você vai encontrar um produto chamado 10 por 10. O que é o 10 por 10? É uma seleção de 10 questões de pontuação. Tem de outros assuntos também. Mas eu peguei 10 questões de pontuação da FUMARC, porque no momento em que eu estou gravando esse comentário, estão aqui em Minas Gerais 3 concursos organizados por essa banca. E eu então peguei 10 questões e comentei dando a teoria, escrevendo a teoria, como eu fiz aqui. Claro que vai ser maior. Então, por que chama 10 por 10? Porque são 10 questões por R$10. Se você quiser, anote aí. Põe na tela para mim, por favor. www.ricardoerce.com.br. Grande abraço e até uma próxima.